Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto e hoje falaremos sobre uma parashá muito enigmática, mas por outro lado, uma parashá fundamental para a construção do futuro de Yaakov, para o futuro das 12 tribos e, obviamente, por que não falar para o nosso futuro? Porque muitas das respostas do como estamos aqui até hoje são encontrados na nossa parashá. Nós faremos esse estudo, Bezrat Hashem, para Refuah Shlema, de Dina Bat Brajla, de Ricardo Ben Dina e também de Rivka Sara Bat Esther, Betor Shar Cholei Israel, que Bezrat Hashem tenha uma cura completa e todas as pessoas que tanto precisam nesse momento de uma cura, que elas possam conseguir isso de uma forma tranquila, sem sofrimento, Bezrat Hashem, não só para a própria pessoa que está enferma, mas também para a própria família. Então, na Parashá de Vaishlach, nós vamos hoje nos ocupar logo com o primeiro pasuk. O primeiro versículo que abre a nossa Parashá começa contando que Yaakov Avinu se prepara para um grande e temível encontro. No final da semana passada, nós vemos que Deus aparece para Yaakov e fala: volta para sua terra, chega. Você aqui já casou, já teve filhos, Baruch Hashem. Está na hora de você voltar para conseguir construir Eretz Israel como ela precisa. Você precisa voltar, Yaakov, não se preocupe. Ushmarticha bechol asher telech. Eu vou guardar você aonde você caminhar. Mas mesmo assim, Yaakov não quer se apoiar em milagres. Yaakov, logo no início da parashá está escrito: Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artza seir sede Edom. Yaakov, manda mensageiros para avisar para Esav, o seu irmão. Lembrem, 20 anos ele não vê o seu irmão. 20 anos ele não sabe se seu irmão ainda está com raiva dele, de toda a história que aconteceu sobre as bênçãos de Yitzhak, da primogenitura e etc. Tudo o que a gente já estudou. Ele não sabe como veio ele. Ele não sabe como seu irmão está, se ele já está um pouco mais calmo, ou se ele ainda continua furioso, ou se ele ainda quer matar ele. Mas Yaakov, ele não é bobo. Ele se prepara, lembrem, ele viveu com Lavan. Ele se prepara para o momento com Lavan, ele se prepara também aqui. Então, sobre esses mensageiros, eu quero tentar trabalhar com vocês uma ideia muito interessante. A gente pode imaginar que Yaakov mandou mensageiros de verdade, pessoas, Bnei Adam. Como era esperado, Yaakov tinha muita gente com ele. Ele virou para os seus mensageiros, ele era uma pessoa importante. Ele chegou para os seus mensageiros e falou: por favor, vão até lá. Falem com Esav, vejam como ele está. Falem que eu morei com Lavan, que eu continuo mesmo Yaakov. E aqui a gente vê que Yaakov ele se prepara com 3 maneiras para esse encontro. Ele se prepara com presentes, ele manda presentes. Ele se prepara com tefilá, ele também faz uma tefilá, uma sua oração, a sua prece para Deus. E ele se prepara também para Milhamá. Se Esav ele vier para fazer alguma coisa, eu estou pronto para a guerra. Só que o Rashi vem aqui, ele dá uma explicação muito difícil da gente entender. Porque o Rashi fala Malachim Mamash. O Rashi sai um pouco da tradução literal do nosso pasuk. Ele fala que Yaakov mandou anjos. Anjos Mamash, anjos de verdade. Não eram mensageiros de carne e osso, eram anjos. Então aqui a gente começa a ver que na vida de Yaakov, ele frequentemente se encontrava com anjos. Lembrem vocês do que nós falamos na semana passada, da escada, que os anjos, eles vieram, eles subiam e desciam para ele ver a imagem que Yaakov tinha sido planejada nos céus, e a imagem que ele tem na terra, eles viram que é a mesma, eles ficaram impressionados. Então, pela retidão de Yaakov, e por quem esse homem era, os anjos frequentemente estavam com ele. E aqui surge a nossa grande pergunta. E na verdade, quem traz essa pergunta é ninguém mais, ninguém menos do que o Rav Moshe Feinstein.
rabino muito grande que viveu nos Estados Unidos. E o Rav Moshe Feinstein faz uma pergunta impressionante, pessoal. Vamos de acordo com a opinião do Rashi, que não eram mensageiros seres humanos, eram anjos. O Rav Moshe Feinstein vira e faz a seguinte pergunta, pessoal. Por que utilizar anjos celestiais para uma missão que ela poderia ser feita por seres humanos? Por que Yaakov escolhe usar os anjos para algo que na realidade não era necessário? A gente imagina que os anjos, eles têm que ser chamados para coisas muito grandes, para talvez missões ou situações que os seres humanos não conseguiriam fazer. E a gente vê que uma shlichut, né? Um envio tão mundano para saber como estava, Yaakov ele resolve usar os anjos. Então vem o Rav Moshe Feinstein e fala como? Como pode ser que Yaakov ele faz isso? Como pode ser que ele usa os anjos para, que a gente pensa que seria para coisas tão milagrosas, tão espirituais, para algo tão material, pessoal? Então, para poder responder isso, a gente vai fazer agora um malach, a gente vai fazer um processo agora para chegar no final e ter uma resposta fascinante, que tudo isso o Rav Moshe Feinstein ele traz para a gente, pessoal. Normalmente, nós conseguimos imaginar que um milagre, quando nós falamos no milagre, o milagre ele vem para o mundo quando é necessário. Que o milagre ele vem para o mundo quando a pessoa na realidade, ou quando um povo, ou quando o próprio mundo, ele precisa olhar e falar, uau, a gente pode falar muitos exemplos de como isso aconteceu. A gente pode falar do dilúvio, a maneira que o dilúvio aconteceu, que dentro de uma gota de água você tinha fogo. A gente pode falar da saída do Egito, da praga dos primogênitos, de todas as pragas, na verdade. A gente pode falar da abertura do mar. A gente pode falar de Matan Torah. A gente vem e fala, uau! Esses são milagres que todas as pessoas que estavam presentes falaram, uau! É algo realmente excepcional, fora do normal. Então a gente vê que os milagres, eles vêm para o mundo, o conceito de milagre, na verdade, tem duas interpretações que a gente precisa olhar. Existe um conceito na Yahadut, no judaísmo, muito interessante, que fala que quando uma pessoa vê um milagre aqui nesse mundo, quando Deus faz um milagre revelado para ela, de alguma forma isso reduz os méritos que essa pessoa tem aqui nesse mundo. Isso aconteceu com Yaakov, inclusive. Por quê? Porque Yaakov, quando ele, na nossa parashá, logo depois, ele fala, Katonti mikola chassidim mikola emet, eu sou muito pequeno, perto de toda bondade. Yaakov, ele falou, uau, eu acho que eu já ganhei tudo, eu mereço mais alguma coisa ainda de Deus, porque Deus fez tantos milagres com Yaakov, que Yaakov falou, será que acabaram os meus méritos? O que está acontecendo? Então a gente vê que os milagres muitas vezes, apesar de existir essa definição, esse conceito que eles reduzem os méritos que a pessoa tem aqui nesse mundo, a gente vê que existem pessoas como Yaakov que alcançam um nível que se chama Tachlit Ashlemut. Eles alcançam um nível de plenitude. E aí a gente pode imaginar, mas ok, o que é esse nível de plenitude? É uma pessoa ser muito boa? É ser um justo? É ser Hassid? Que nível é esse? Então aqui, o Rav Moshe Feinstein responde, ele fala que Yaakov chega nesse nível porque Yaakov ele tem a consciência, ele tem o conhecimento de algo fora do normal. Que os milagres que nós chamamos como natureza, os milagres como nós chamamos do dia a dia, eles também são milagres, mesmo que muitas vezes eles são repetidos dia a dia. Mesmo que para Yaakov acordar, o sol nascer, olhar para a lua, é algo normal, é algo que vai acontecer hoje e vai acontecer amanhã, mas Yaakov conseguia olhar nesses pequenos detalhes um milagre dentro do que nós chamamos, do que as pessoas chamam de natureza, nós chamamos de milagre.
no que as pessoas chamam no funcionamento do corpo humano, nós chamamos de milagre. O bom funcionamento do corpo humano, quando a pessoa ela precisa fazer uma necessidade fisiológica, as pessoas falam, necessidade do corpo, nós olhamos como milagre. E por isso, nós sempre que saímos do banheiro para alguma necessidade fisiológica, o que nós fazemos? Além de netilat yadayim, além de abluir as mãos, nós também agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus que criou o nosso corpo com orifícios. Agradecemos a Deus que Ele faz maravilhas. O nosso corpo é uma maravilha, o nosso corpo é um milagre. O mundo é um milagre, acordar, andar, enxergar, tudo. Yaakov Avinu, fala o Rav Moshe Feinstein, ele chega na sua shlemut, ele chega na plenitude quando ele consegue enxergar que os milagres que nós chamamos milagres milagrosos, eles têm o mesmo nível dos milagres que nós chamamos como natureza, como algo normal. Ele está ciente disso. Quando ele tem essa consciência, ele percebe que toda a natureza é milagrosa. Ele fala para mim, enviar anjos que são celestiais e enviar mensageiros, o milagre é o mesmo. A maneira de fazer isso é a mesma. Sensacional a resposta do Rav Moshe Feinstein. Para Yaakov, ele chegou num nível tão elevado, mas tão grande, que para ele, e é isso que eu quero que a gente tente litfos, que a gente tente pegar dessa ideia dele ter mandado os malachim, os mensageiros, que falam, Rav Moshe Feinstein, não importa agora se você pensa que é mensageiros ou anjos. Para Yaakov, ali Deus ele se encontrava. Se eram mensageiros de corpo, de carne, ou se eram anjos celestiais, o milagre de chegarem lá, de encontrarem com Esav, de fazerem um bom caminho e de voltarem, ele é exatamente o mesmo. Essa percepção de Yaakov é a percepção que dá para ele a grandeza de ser o nosso terceiro patriarca e de depois se transformar e ganhar o nome de Israel quando ele vai guerrear com o anjo de Esav, que a gente também vai ler na nossa parashá. Então, pessoal, a gente vê, voltando para aquele conceito que a gente disse, então calma, então os milagres sim reduzem os méritos das pessoas? Fala o Rav Moshe Feinstein que a resposta é sim. Diminui os méritos, mas só para aquelas pessoas que não percebem os milagres que tem no dia a dia. Os milagres que nós chamamos de vida. Tem pessoas que precisam de milagres revelados, de milagres grandiosos, para poder falar, uau, Deus existe, uau, Deus ele está em tudo. Tem pessoas que ao acordar, tem essa mesma percepção. Tem pessoas que ao caminhar, elas conseguem agradecer a Deus pela maravilha da sua criação. Isso é Yaakov Avinu. E não é à toa que ele é o nosso terceiro patriarca. Porque como nós falamos com Abraham, o caminho que os nossos patriarcas fazem não é só um caminho pessoal. É um caminho, é um legado que ele é deixado para sempre, para a nossa vida. É um caminho que corre no nosso DNA, que corre nas nossas veias. E é isso que a gente tem que pegar. Quando a gente estuda sobre os nossos patriarcas, não é para falar, mas isso é Yaakov. Não! Isso somos nós. Isso tem que ser cada um de nós. E a gente vai ver algo aqui espetacular que o Rav Moshe Feinstein continua trazendo sobre isso, pessoal. Ou seja, o milagre milagroso é o mesmo do que o milagre chamado natural. Isso é Yaakov. Por isso que para ele mandar anjos ou mensageiros é tudo a mesma coisa. Sobre isso, eu quero trazer com vocês dois casos muito interessantes que o Talmud ele traz de pessoas que tiveram essa mesma observância. No Tratado de Ta'anit, conta uma história muito famosa que eu acredito que vocês conhecem, por isso que eu vou falar ela muito rápido, de Rabi Hanina ben Dossa. Rabi Hanina ben Dossa tinha uma filha, e a famosa história de que a filha, na véspera do Shabat, ela estava colocando óleo para acender a velas de Shabat, e de repente ela viu que o óleo terminou.
Eles foram procurar em casa, não tinha absolutamente nada, só tinha vinagre. E a gente sabe que, naturalmente, se você acender um pavio no vinagre, não vai acender. E está escrito que a filha de Rabi Hanina ben Dossa começou a chorar. Ela falou, como que na minha casa não vai ter vela de Shabbat? Como que eu vou viver essa semana sem ter acendido vela de Shabbat? Rabi Hanina ben Dossa vira para ele e fala, quem diz pro shemen, pro óleo acender, é o que vai dizer para o vinagre também acender. Eles colocam vinagre e a filha de Rabi Hanina ben Dossa consegue acender as velas com o vinagre. Tem muita coisa que a gente pode aprender dessa história. A gente não vai entrar em todos os detalhes, obviamente, mas baseado em tudo que a gente falou até agora, a resposta é muito simples, pessoal. Ou seja, para Rabi Hanina ben Dossa, o milagre que Deus ele faz para o óleo queimar é o mesmo que Deus ele faz para o vinagre queimar. Ele é Deus. É só você perceber que ele se encontra em todo lugar. Olhem que coisa sensacional. Olha que coisa fora do normal que a gente aprende dessa história. E a segunda história que eu quero contar para vocês é um pouco menos conhecida, mas muito interessante, que está no Tratado de Sanedrin, na folha 94, conta algo muito forte, que Deus, ele queria pegar o rei Hizkiyahu e transformar o rei Hizkiyahu no Mashiach, no Redentor, na pessoa que iria trazer para o mundo paz e tudo isso. Está escrito que quando Deus anunciou isso, veio a Midat Adin, veio o atributo de justiça no mundo, se levantou diante de Deus e falou, Deus, como assim? Você quer transformar Hizkiyahu no Mashiach? Por que você não fez isso com o rei David? O rei David, ele fez Mizmorim, ele fez cânticos, ele fez todo o livro dos Salmos, ele fez um monte de cânticos para você. E Hizkiyahu, que você quer transformar agora, não fez absolutamente nada. Não é justo. Falou a característica da justiça para Deus, não é justo. Você não pode fazer isso. A Gemara continua lá, a gente não vai chegar em todo esse ponto, mas o que a gente tem que falar, pessoal, é que a resposta que a gente tem que dar, que o Rav Moshe Feinstein dá para essa Gemara, ele fala, a resposta é muito simples. Sem agora falar sobre David, a gente não tem como entender o nível que esse homem ele tinha. Mas fala o Rav Moshe Feinstein que Hizkiyahu não precisava de Mizmorim, não precisava de cânticos para se elevar. Ele se elevava quando ele se conectava com a natureza. Ele se elevava quando ele percebia que em cada detalhe da vida, Deus ele se encontra. Deus ele está presente. E é por isso, fala o Rav Moshe Feinstein, que Deus falou, esse é o homem. O homem que percebe isso não significa que o fato que ele não disse nenhum cântico é porque ele não tinha por que fazer o cântico, não. O cântico já fazia parte dele. Ele não precisava colocar para fora algo que já fazia parte do seu interior. Que respostas lindas que a gente aprende dessa nossa parashá tão bonita e tão interessante. Para a gente poder terminar, eu quero trazer com vocês algo lindo que a gente vai passar daqui a alguns dias. Em alguns dias nós teremos o mérito de estar comemorando em boa hora a festividade de Hanukkah. Existe a famosíssima pergunta que todos os anos se faz, que é a pergunta que o Beit Yosef ele faz sobre Hanukkah. A gente comemora Hanukkah por 8 dias, não é verdade? Se são 8 dias, a gente sabe que... Por que a gente comemora 8 dias? Então, todo ano a gente responde a mesma coisa. Porque os Yevanim, os gregos, tinham impurificados todos os azeites e foi encontrado azeite para um dia. E esse azeite durou mais 7 dias, totalizando 8. Vem Beit Yosef e fala, tem alguma coisa errada aqui. Se encontrar o azeite duraria um dia, quando foi o verdadeiro milagre de Hanukkah? Tenta supor aqui o Beit Yosef, 7 dias. O primeiro dia não era o milagre, o primeiro dia era o normal. O primeiro dia era o natural. Então, por que nós comemoramos 8 dias? Então, aqui,
A gente responde baseado em tudo que a gente viu até agora, pessoal. E com isso a gente, Bezerra Hashem, a gente termina. Porque o Beit Yosef tenta sugerir que a gente deveria comemorar Hanukkah 7 dias, não 8. Então a resposta que a gente tem que dar para isso é a resposta de que, na verdade, pessoal, o fato de ter encontrado o azeite e o fato do azeite queimar, mesmo depois de tantas coisas que os gregos tentaram fazer, também é um milagre. O milagre do azeite durar mais 7 dias e o milagre do azeite queimar durante 1 dia é o mesmo. Vem do mesmo lugar. Vem de Akadosh Baruch Hu. O que nós temos que fazer? A gente só precisa aprender a apreciar. A gente só precisa aprender a olhar, entender e nunca esquecer que para chegar na Shlemut, para chegar na plenitude, que o Rav Moshe Feinstein diz que Yaakov Avinu chegou, ele precisou compreender que os milagres milagrosos e os milagres da natureza, eles são os mesmos. Por isso Hanukkah são 8 dias e não 7. Porque o próprio fato do que a gente encontrou também é um verdadeiro milagre. Então que a gente possa apreciar, pessoal, todos os milagres da nossa vida. Que a gente possa apreciar a nossa existência. Que a gente possa valorizar isso de que nós acordamos todas as manhãs, de que nós caminhamos todas as manhãs, de que nós temos trabalho, família, esposa, marido, filhos, netos, pais. Tudo isso tem que ser valorizado. Enquanto você não entender que esse milagre de tudo que você tem é exatamente o mesmo milagre do que a abertura do Mar Vermelho, inclusive, você não vai conseguir chegar à plenitude de Yaakov. Então aqui a gente vê uma lição dessa paraxá para a nossa vida. No final das contas, pessoal, a gente nunca pode esquecer qual é o Mekor Abrahá. Qual é a fonte das bênçãos na nossa vida? Da onde tudo vem? E é desse lugar que a gente espera e a gente pede que venha somente alegrias, que venha somente brachot, boas notícias, refuah shlemah para todos os que precisam, e que a gente possa entender que da mesma forma que para Yaakov enviar mensageiros ou enviar anjos, o milagre é o mesmo, que a gente possa valorizar cada situação, cada instante da nossa vida como um verdadeiro milagre. Nós somos os milagres. E esse milagre que Deus ele quer que seja como as velas de Hanukkah, que elas estejam acesas não só por 8 dias, mas sim para toda a eternidade. Shabbat Shalom Umevorach.